Um clube de massa com uma torcida apaixonada, totalmente soberano e dominante em seu estado, mas que há muito tempo não experimentava a mais alta glória nacional. Na segunda metade dos anos 80, o Sport Clube Bahia conseguiu armar bons esquadrões, com dois técnicos marcantes, fez excelentes campeonatos brasileiros em 86, em 88, quando consagrou com o título, em 1990, uma Copa Libertadores. Então vem com a gente aqui no meio de campo conhecer a história do Bahia, campeão brasileiro em 1988. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta, nos acompanha aqui no meio de campo, o futebol e sua história. E hoje chegou o dia de contar a história do meu time, né? Do meu time, o time que marcou a minha geração, esse Bahia da segunda metade dos anos 80. Vamos lá, Idelber. Bom dia para você. Vamos conversar sobre o Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos vê, nos escuta. É um título muito marcante, né? Porque é um título de fora do G12, do chamado G12. Isso já havia acontecido em 1978, né? Com o título do Guarani, mas o Bahia, sem dúvida, é entre os clubes que estão fora do chamado G12, é o principal clube, é o clube que mais ameaça esse oligopólio de 12 clubes do Sul do Sudeste. É um time com uma torcida gigantesca. Já havia conquistado uma Taça Brasil, a primeira Taça Brasil, em cima do Santos, em 59. E aí, em 88, conquista esse título, né? Então, hoje eu vou simplesmente sentar e te escutar, fazer algumas perguntinhas, mas é você quem vai comandar o programa. A história começa um pouco antes de 88, não é isso? Isso, a gente vai começar em 86. Mas só em cima do seu comentário, você lembrou o título de 59 da Taça Brasil, Brasileirão daquele ano, e muita gente no comentário sempre, nos nossos comentários do YouTube, sempre pede para a gente falar sobre aquele time, né? Mas não dava para ser outro nosso primeiro episódio sobre o Bahia, porque esse Bahia de 88 e começando em 86 é o Bahia da minha geração, né? Eu comecei a assistir futebol, eu nasci em 75, né? Então eu comecei a acompanhar o Brasileirão justamente em 86. A gente vai falar bastante sobre esse time, que foi um timaço. E depois, campeão em 88, eu tinha 13 para 14 anos. Então é o time que me marcou. Então não poderia deixar de ser esse o Bahia que a gente vai focalizar primeiro, depois, mais para frente, quem sabe a gente volta e fala um pouquinho sobre os títulos da Taça Brasil. Então é isso, Delber. Vamos começar em 86, porque nesse campeonato, nesse ano, né, na verdade, antes, no começo do ano, o Bahia passou por uma reformulação generalizada, né? É verdade que desde a década de 70 e toda a primeira metade dos anos 80, o Bahia era soberano em nível estadual, né? O Vitória tinha sido campeão em 72, com aquele time que tinha Mário Sérgio, Osni, um belo time. Depois consegue um título em 80. Em 85, o Vitória é campeão novamente, né? Um time que marcou época, tinha um centroavante nigeriano, o Rick, e teve um quadrangular final, e o Bahia venceu os dois Bavis, mas mesmo assim o Vitória foi campeão porque o Bahia conseguiu perder para Catuense e para o Serrano, os outros dois times que estavam no quadrangular. Então com isso o Vitória fez mais pontos e foi campeão, né? E aí realmente chega janeiro de 86 e o presidente do clube naquela época, Paulo Maracajá, resolveu reformular tudo, né? Não ficou basicamente ninguém. O time todo chegou jogador novo, alguns grandes craques, a gente vai falar sobre alguns deles, né? E chegou um técnico que vai ficar uma coisa rara no futebol brasileiro naquela época, vai ficar quase 2 anos no comando do Bahia, Orlando Fantoni, um técnico já bem veterano, ele tem uma história de jogador vinculado com o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Ele é mineiro, depois foi técnico do Cruzeiro, técnico do Vasco, teve algumas passagens por clubes maiores e também por clubes
não tão grandes, e chega no Bahia, vai ser o penúltimo time da sua carreira, né? Depois ele vai ter uma passagem rápida pelo Vitória e vai acabar encerrando a carreira. Então esse trabalho do Fantoni, sobretudo em 86, foi um dos trabalhos mais consistentes da carreira dele, né? E aí, então, ele chega para montar o time do Bahia, e aqui eu vou precisar abrir um pequeno parênteses para falar de um time que era um time baiano importante na época, chamado Catuense, porque a Catuense vai fornecer alguns dos principais jogadores do Bahia nesse time de 86. A Catuense, ela era um time relativamente novo, foi fundado em 74, na época, né? Foi fundado em 74. Era um time que era ligado com uma empresa de ônibus, a Viação Rodoviária Catuense, que é uma empresa do interior do estado, até hoje existe, uma empresa grande de ônibus intermunicipal, que tinha sua sede no município de Catu, por isso o nome Catuense. Aí o presidente da empresa, o diretor da empresa vira presidente do clube, e os principais sócios também são sócios do clube, formam um clube em homenagem à cidade de Catu, mas eles têm que jogar na cidade vizinha, porque Catu não tinha estádio capaz de sediar os jogos, então eles vão jogar em Alagoinhas, que era uma cidade onde já antes, desde a década de 60, tinha um time importante que era o Atlético de Alagoinhas, né? Então a Catuense, ela sobe para o Campeonato Baiano em 81. Em 81 mesmo ela já chega em terceiro lugar, tem um time super forte, inclusive joga o Beijoca nesse time aí, e com muitos jogadores que o Antônio Pena tinha um bom time de olheiros e conseguia pegar jogador no interior do estado todo, e também times menores, né? Então, a Catuense acaba vice-campeã baiana em 83, disputa até o Brasileirão de 84, depois vai ser vice também em 86 e 87. No final da década, em 89 e 90, a Catuense esteve por um triz de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou a ser quarto lugar na Série B de 89, naquele ano só subiam dois, né? Subiram o Bragantino e o São José. Então, esse ano, a década de 80 do time da Catuense foi uma década muito forte. Em 86, logo no começo do campeonato, a Catuense que tinha vencido o Bahia naquele quadrangular final de 85, e então o Paulo Maracajá vai na Catuense e contrata dois jogadores que serão destaque do Bahia tanto nesse baiano, no primeiro semestre era o campeonato estadual, né, o Bahia vai ser campeão, retomar o título, e depois, no segundo semestre, no Brasileirão daquele ano. O Bahia então traz da Catuense o Zanata, lateral direito, que marcou a época, tem esse nome, né, esse apelido por causa do Zanata, que jogou no Vasco, no Flamengo nos anos 70, porque eles eram os dois muito loiros, né? Então o Zanata do Bahia, né, ele começa a carreira no Botafogo, bem lourinho, nos anos 70, e aí recebe esse apelido, e que ele mantém depois, passa por várias equipes menores e chega na Catuense. E aí, desde 81, ele está na Catuense, tem um momento que ele sai para ser assessor de gabinete do deputado Aguinaldo Timóteo, em Brasília, e depois ele volta para a Catuense, e aí em 86 ele faz essa grande temporada no Bahia, era um lateral direito muito ofensivo, com um cruzamento perfeito, então Bobô, por exemplo, vai fazer muitos gols de cabeça com os cruzamentos do Zanata, né? E o Bobô, que eu acabei de falar, é o segundo jogador que chega da Catuense, tinha sido o artilheiro da Catuense no campeonato de 85, o Bahia contrata o Bobô, dá para ele a camisa 8, e ele joga meio de ponta de lança naquele meio de campo ali que foi formado, né? Agora, não dá para deixar de falar do cara que foi o dono do time nessa temporada, que era o Cláudio Adão. O Cláudio Adão jogou essa única temporada no Bahia. Todo mundo conhece o Cláudio Adão como o cigano do futebol, né? Ele começa no Santos, ainda no começo dos anos 70, chega a jogar até com o Pelé. Depois vai para o Rio e joga em todos os times grandes do Rio, né? Nos 4 grandes e mais no Bangu. Então ele passa por todos os times cariocas. Vai para fora do país um tempo, mas volta para o Rio de Janeiro. E aí, em 85, ele estava naquele time do Bangu, que é vice-campeão carioca, né? Embora ele ali não conseguisse a titularidade, fica como reserva,
mas no comecinho de 86 ele vai para o Bahia. E aí ele faz uma temporada, Idelber, que foi uma coisa, um absurdo que ele fez no Bahia nesse ano. Primeiro no Campeonato Baiano, em 31 jogos ele marca 27 gols. Ele foi o artilheiro com folga, o segundo maior goleador daquele ano tinha 17 gols, então ele tinha mais de 10 gols de vantagem, né? O Bahia, como eu falei, é campeão baiano nesse ano. Tem um jogo que marca, que é no quadrangular final. O Bahia aplica uma goleada de 5-0 no Vitória. O Cláudio Aldão faz 2 gols, dá 2 assistências. Tem um gol que é antológico, logo no primeiro tempo. Ele recebe a bola meio alta, assim, a meia altura na área, né, na altura do pênalti, mais ou menos. E como a bola vem, ele já dá um banho de cuia, como a gente diz na Bahia, um chapéu no zagueiro do Vitória. E antes dela cair, ele já de voleio, de bate-pronto, chuta no ângulo, é um golaço. Depois, no segundo tempo, ele dá uma assistência de futevôlei para o Bobô. A bola vem alta, ele estufa o peito, né, e dá o toque. O Bobô só tem o trabalho de chutar para as redes. Então, o Cláudio Aldão, ele é dominante, é a figura daquele campeonato. O Bahia acaba campeão. E também no Campeonato Brasileiro também ele vai fazer 18 gols. Então ele vai marcar, se a minha matemática está certa, 42 gols naquela temporada, né? Em pouco mais de 50 jogos. Então foi um absurdo que o Cláudio Aldão jogou no Bahia nessa temporada. No ano seguinte ele vai para o Cruzeiro, depois não tem uma temporada muito feliz no Cruzeiro e continua a carreira do Cláudio Aldão de cigano do futebol, passando por muitas outras equipes. Mas esse ano no Bahia foi realmente um absurdo o que ele fez. E aí a gente pode trazer rapidinho para os nossos ouvintes, espectadores, o time base, né, o campinho daquele Bahia de 86, só para a gente meio ir finalizando esse ano, né? O goleiro era um cara que tinha vindo do Espírito Santo, chamado Rogério, tinha jogado na Desportiva, depois no Itabuna da Bahia. Na zaga, então, estava o Zanata, que eu já citei. O miolo da zaga era formado pelo o Estevão Soares, que depois seria técnico, né, nos anos 90, 2000, que tinha vindo do time de 85. O Pereira, também um zagueiro paulista, do interior paulista, tinha vindo da Ferroviária. E revezando com eles o Claudir. Claudir era um jogador que tinha vindo do interior do estado da Bahia, do Serrano, e que ficaria no clube, seria inclusive campeão em 88, titular em 88. Né? E na lateral esquerda, o Edinho, chamado Edinho Jacaré, é um jogador que fez a base no Bahia e jogou toda a década de 80 na Bahia. Ele jogava tanto na lateral direita quanto na esquerda, apesar de ser destro. E ele até hoje é o quarto jogador com mais partidas jogadas pelo Bahia, 552 partidas. Então é um jogador histórico do clube, né, embora não fosse nenhum grande craque. No meio de campo, o Bahia sempre jogou em 4-3-3, né, durante todo esse período. No meio de campo, na cabeça de área, o Paulo Martins, que tinha vindo também do interior de São Paulo, se não me engano, do São Bento de Sorocaba. O Bobô, como eu já falei, e completando o meio de campo, o Leandro. O Leandro, às vezes chamado Jorge Leandro também, era gaúcho, cria da base do Grêmio, tinha feito parte de toda aquela geração do Grêmio, campeão gaúcho em 77, 78, depois campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Embora já em 83 ele já fosse reserva, mas era dessa geração de ouro do Grêmio. Tem uma passagem rápida pelo Curitiba e chega no Bahia em 85, é titular no time de 85 e continua titular nesse time de 88. E no ataque, então, o Zé Carlos na ponta direita, o Zé Carlos, que seria depois titular em 88, né, vinha da base do Bahia, dos juniores do Bahia, jogava na ponta, mas ele era um ponta daqueles que recuava, né, um ponta direita que vinha para compor o meio de campo muitas vezes. E em 88, inclusive, o Evaristo passou a usar ele como camisa 10. Né? Em 86 ele ainda está jogando na ponta com o Fantoni. Cláudio Adão, como eu já falei, né,
com a camisa 9, e na ponta esquerda, durante o Campeonato Baiano ainda jogou um cara chamado Emo, que era um jogador também histórico do Bahia, desde a década de 70, jogava tanto no meio de campo como nas pontas, mas já era veterano. E aí, no segundo semestre, para disputar o Brasileirão, chega o Sandro. O Sandro também vem da Catuense, foi o principal destaque da Catuense naquele baiano de 86, e chega para o time no Brasileirão e vai ficar no Bahia, inclusive vai ser campeão também em 88. Então, resumindo, né, o campeonato, a base do time que começa a se montar aqui nessa grande reformulação no começo de 86, ela vai continuar tanto em 88 como também depois, né? Só para recapitular muito rápido a campanha do Bahia, né? O campeonato de 86 é uma confusão, a gente não vai entrar nisso, mas é o último campeonato naquele formato Taça de Ouro, né, com 40 e tantos times, foram 44 times no total. Teve uma primeira fase em 4 grupos de 11 times, em que você só jogava uma vez 10 partidas, né, dentro do seu próprio grupo. E nessa primeira fase, 3 times se destacaram. São Paulo, o Galo, Atlético Mineiro e o Bahia foram os 3 times que fizeram mais pontos e também terminaram invicto essa primeira fase, não foram derrotados. Então, os 3 estavam empatados com 17 pontos nessa primeira fase do campeonato. Depois tem uma confusão, porque o Vasco ia ficar de fora, tem uma virada de mesa, e aí incha a segunda fase, vem a segunda fase, em que os times jogam dentro de 4 grupos de 9 clubes, jogam dentro daquele clube, daquele grupo. O Bahia não vai tão bem, mas consegue se classificar e passa para a fase de oitavas de final. Aí começa o mata-mata, oitavas, quartas, semifinal e final. O Bahia elimina o Palmeiras nas oitavas, vencendo o primeiro jogo na Fonte Nova e depois segurando o empate em São Paulo, né? E nas quartas vem um grande jogo contra o Guarani, no qual o Bahia acabaria eliminado, né? Tem a primeira partida em Salvador, um empate em 2-2 na Fonte Nova, e depois em Campinas, no meio da semana, o Guarani vence por 1-0 e então passa para a semifinal. Você se lembra muito bem, Na né, Idalber, semifinal, porque ele elimina o Galo na semifinal, né? exatamente, Elimina o Galo exatamente. na semifinal com uma vitória em Campinas e um empate em BH. E era um belo time do Guarani, vai perder o título para o São Paulo, né? Num jogo que até hoje é lembrado, um empate em 3-3 no Brinco de Ouro. E o São Paulo vai ser campeão em 86, mas esse primeiro campeonato é um campeonato muito forte do Bahia, que do início ao fim o Bahia foi um time a ser temido, né, pelos adversários. Fez boas campanhas nas 2 fases classificatórias, eliminou o Palmeiras em 86. É verdade que era o Palmeiras da seca, né, sem ser campeão desde 76, mas e tinha acabado de perder o título paulista para a Inter de Limeira, numa zebra, né, naquele campeonato de 86. Aí esse campeonato o Brasileirão de 86 termina dessa forma. Depois vem 87, a gente também não vai entrar em todas as disputas políticas, né? E é formado o Clube dos 13. O Bahia fica como o time, né, o maior time fora do G12 e, portanto, faz parte do Clube dos 13 desde a sua fundação. E o Clube dos 13 organiza a Copa União em 87 com só 16 times, os 13 participantes do clube, mais Santa Cruz, Curitiba e Goiás. E o campeonato também acontece na segunda metade do ano, né? No primeiro semestre, o Bahia é campeão baiano sem maiores dificuldades, a Catuense é vice mais uma vez, e inicia-se em setembro a Copa União, e depois de um começo meio vagaroso, em que o Bahia perde 2 jogos, empata 3 jogos, vence apenas uma partida, o Fantoni acaba pedindo demissão, mesmo após um jogo em que ele vence, em que o Bahia vence por 1-0, mas o Fantoni pede para sair,
E com isso chega então o Paulinho de Almeida, era o cara que já tinha sido técnico do Bahia no ano anterior, né, em 1985. O Paulinho tinha sido um jogador de destaque no Inter nos anos 50 e depois no Vasco também, mas como técnico nunca tinha tido um trabalho muito consistente em nenhum grande clube. Era um técnico cigano também. E fica ali só para fechar o ano, né? O Bahia faz uma campanha mediana em 87, termina o campeonato em 11º lugar de 16, né? Então não tinha rebaixamento ainda nesse momento, mas é um campeonato sem sustos, mas também sem nenhum tipo de maiores aventuras na parte de cima da tabela. E aí a gente chega em 88, né, Delber? O 88 vem como esse acho que o grande ano da história do Bahia, né? A torcida até hoje canta 59 e 88, né? 59 é nosso, 88 também são os dois grandes momentos, né? Lembrando o pessoal, Diego, que esse campeonato de 88 tem uma das regras mais bizarras que eu já vi na história do futebol. São coisas que só no Brasil são inventadas, né? O campeonato de 88, para quem não sabe, a vitória valia 3 pontos, o empate valia 1 ponto, só que se o jogo terminasse empatado, os times disputavam 1 ponto extra na disputa de pênaltis. Então, durante toda a fase classificatória, não é isso? Não tem jogo que termina empatado. Quer dizer, os jogos terminam empatados, mas aí vai para a disputa de pênaltis. Na disputa de pênaltis, você não ganha os 3 pontos da vitória, você ganha 1 ponto extra. E o time que ganhou o ponto no empate e que perdeu a disputa de pênaltis continua com aquele ponto, né? Ele não perde o ponto conquistado no empate. E só se volta a jogar futebol com regra normal na fase de mata-mata, não é isso? Cara, é uma maluquice mesmo. Essa aí foi uma experimentação de um ano só, né? Tanto que eles não levaram adiante. Tem uma história famosa que sempre é lembrada do goleiro, na verdade, do atacante gaúcho do Flamengo, né? Que o jogo contra o Palmeiras termina empatado. O goleiro tinha sido expulso, se não me engano era o Zé Carlos, e o Gaúcho vai pro gol e pega os pênaltis, né? Então, mas realmente é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Se não me engano, teve uma experimentação no campeonato argentino também nessa mesma época, viu, Idelber? Mas não vou dizer com certeza, mas aquelas coisas malucas do final dos anos 80, né? Aliás, é verdade que esse período é o maior período, talvez, da história do Bahia, mas era um período de baixa do campeonato do futebol brasileiro como um todo, né? A gente tinha vindo de 86, aquela última Copa do Tele, que não foi ruim, mas estava um ciclo muito bagunçado aí da seleção, antes de chegar na Copa de 90 com o Lazzaroni. Até vou falar um pouquinho sobre seleção daqui a pouco, né? Inclusive, nas transmissões do futebol da época, eu assisti, para poder te entrevistar hoje, o Bahia e Fluminense, que é a semifinal do campeonato, eles continuam chamando de Copa União, né? Eles Sim. continuam chamando de A Copa Copa União União enquanto ela foram. está sendo disputada. A Copa União foi nesses 2 anos, 87 e 88. Teve esse nome É. oficialmente, né? E em 88 a gente Bom, vive aquela crise de que é o Sport e o Guarani que estão disputando a Libertadores, né? Porque a CBF não exatamente. reconhecia o título do Flamengo, enfim, que é um título É, absolutamente legítimo, mas que foi vítima daquela confusão, enfim, que se desdobra aí nos tribunais até hoje, né? pois Enfim, é. é. Só para. Eu falei rapidinho de seleção brasileira, desse ciclo confuso aí entre 86 e 90. Então não posso deixar de mencionar que em 87, o Zanata, enquanto ele ainda era jogador do Bahia, ele é chamado para a seleção, convocado para 2 jogos, mas num ciclo, na verdade, de uma seleção pré-olímpica. O técnico era o Carlos Alberto Silva, e o Zanata vai jogar. Eu anotei o primeiro jogo, esqueci, mas o segundo jogo é engraçado porque é um jogo contra o Bahia.
em 31 de março de 1987, na Fonte Nova, a seleção de novos, né, ou a seleção pré-olímpica, com o Zanata usando a camisa 2, joga na Fonte Nova, 30 mil pessoas, e empata em 0-0 com o Bahia. E esse time do Bahia, que é essa base entre 86 e 88. Então, foi um teste difícil para a seleção. A seleção não vai muito bem, né? Nesse ciclo do Carlos Alberto. Até se classifica para as Olimpíadas, ganha medalha de prata, Carlos Alberto Silva, né? Mas depois ele acaba não indo adiante, e vem o Lazzaroni a partir de 89, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então chegamos no comecinho de 88, o Evaristo chega. O Evaristo acho que dispensa as apresentações, né? Jogador histórico do futebol brasileiro, do Flamengo na década de 50, depois joga no Barcelona, no Real Madrid. E a partir dos anos 70, ele começa uma carreira de técnico, uma carreira com altos e baixos, né? Tem alguns destaques, inclusive chega na seleção brasileira ainda na verdade no ciclo anterior, né? Em 1985 ele dirige alguns jogos da seleção brasileira antes do Tele, e não vai muito bem também, né? O Evaristo ele já tinha tido uma passagem anterior pelo Bahia na década de 70, quando ele é campeão baiano em 73, 74, ainda no começo da carreira dele como técnico. E, aliás, vale lembrar que o Fantoni também tinha sido técnico do Bahia em 76 e campeão baiano também em 76. Né? Então, são dois técnicos que já tinham tido duas passagens na década de 70 pelo Bahia, e depois são importantíssimos para a montagem desse grande Bahia da segunda metade dos anos 80. O Evaristo ele chega logo em janeiro de 88 e começa a montar o time que vai jogar aquele campeonato. Né? Tem algumas mudanças, não são muitas, viu, Idelber? E é engraçado que o Evaristo ele mantém a mesma base do Fantoni, mas ele precisa fazer algumas mudanças, inclusive ao longo do campeonato, que tem tudo a ver com o regulamento do campeonato, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Mas ainda no primeiro semestre, ainda no Campeonato Baiano, alguns jogadores ainda estão lá, né? Não chega. O único jogador que chega para assumir titularidade ainda no Campeonato Baiano é o meio-campista Gil, que era chamado, depois ficou chamado como Gil Sergipano. Ele vem de Sergipe, né, do Itabaiana, e é o único que chega justamente para entrar na vaga do Leandro, do Jorge Leandro, que eu tinha mencionado há pouco tempo. Né? O Cláudio Adão também não está mais, né? O centroavante do Bahia em 87 é o Ronaldo Marques, e no começo de 88 vem um jogador também do interior paulista chamado Renato. Nem o Ronaldo Marques e nem o Renato vão muito bem com a camisa 9 do Bahia, e desde 87 já vinha entrando pouco a pouco nas partidas o centroavante Charles, que viria a ser titular já no final, e que era também uma cria da base. Né? Então o Charles nesse momento tinha 18, 19 anos, era um jogador inexperiente de tudo, né? Mas um cara com faro de gols. Né? Então pouco a pouco que o Evaristo vai fazendo algumas pequenas mudanças no time do Bahia ao longo do primeiro semestre, e depois, sobretudo, durante o campeonato. Né? Então, só para voltar na história do campeonato, no regulamento do campeonato que você mencionou mais cedo, tinha essa bizarrice, né, dos jogos que não terminavam empatados na primeira fase. E não era só isso, né? O campeonato estava sendo disputado por 24 times. Então, eles, depois da confusão da Copa União de 87, eles mantiveram os 16 do módulo verde, e do pessoal do módulo amarelo eles trouxeram 8 clubes. Né? E aí completaram os 24. Pela primeira vez foi instituído o rebaixamento oficialmente no Campeonato Brasileiro, que vem desde então. Né? A gente sabe que teve aí algumas viradas de mesa, né? Principalmente nos anos 90, de lá para cá, mas a ideia de que tem um acesso e descenso todo ano, ela começa realmente forte nesse ano de 88. Eu também acho que, se não me engano, é a primeira vez em que usa-se a denominação Série A. Eu tenho dúvida se foi em 88 ou 89, mas acho que, se não me engano, foi
acho que foi em 89, na verdade, a ideia de Série A, né? Esse é o ano em que o América do Rio é rebaixado. São rebaixados América do Rio, Bangu, Criciúma e Santa Cruz. São os 4 rebaixados desse Exatamente, ano, né? né? Os 2 cariocas, né, América e Bangu, nunca mais voltariam para a elite do futebol brasileiro, e eram 2 times muito tradicionais, né, nas décadas de 60 e 70. E o Santa Cruz chegou a disputar ainda a Série A algumas poucas vezes depois de então, mas a maior parte do tempo Série B, Série C e chegou até a estar na Série D, né, atualmente Série D. E o Criciúma, desses 4, foi o único, dos 4, foi o que teve mais passagens pela Série A nos anos 90, comecinho dos anos 2000, se tornou realmente um time ioiô entre Série A, Série B, embora também já tenha ido passado até pela Série D, né? Então são times que tiveram destinos diferentes a partir dali, mas foi a primeira vez em que realmente foram rebaixados 4 e subiram 2. Náutico e Inter de Limeira vão disputar a Série A de 89, sendo os 2 primeiros promovidos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, na primeira fase, os 24 clubes eles eram divididos em 2 grupos, né, grupo A e grupo B, e tinha um primeiro turno em que os times jogavam contra os times da outra chave, né, então disputavam ali 24, 2 grupos, né, 12 times em cada grupo, então no primeiro turno foram 12 jogos contra os times da outra chave, e os 2 primeiros, a regra dizia que os 2 primeiros de cada grupo, o vencedor e o vice de cada grupo no primeiro turno, já garantiam o espaço no mata-mata, nas quartas de final. E depois os outros 4 clubes das quartas viriam no segundo turno, né, que seriam os clubes dentro do mesmo grupo, só que agora disputando os jogos contra times do seu grupo, né. Então, no grupo A, que era o grupo em que o Bahia não estava, no primeiro turno se classificaram Fluminense e Internacional. E aí acontece uma coisa curiosa, normal, né? Mas eu não sei como é que o pessoal não entendia isso naquela época, que quando você tem essa disputa em 2 turnos independentes, o time que se classifica logo no primeiro, ele relaxa no segundo turno, normalmente, né? Então, o time do Fluminense, ele conseguiu a vaga e no segundo turno ele fez uma péssima campanha, foi o pior do seu grupo. Então, no grupo A, Fluminense e Internacional se classificaram no primeiro turno e Sport e Flamengo no segundo turno. Só que no grupo do Bahia, tinha um time, que era o Vasco da Gama, que negou essa regra que eu acabei de mencionar, porque o Vasco disparou na frente nos 2 turnos. Inclusive, vale lembrar, mandar um abraço ao nosso amigo Zanata, porque o pai dele, né, que tinha sido meio-campista do Vasco dos anos 70, já mencionei até como o motivo do apelido do lateral Zanata, ele era o técnico do Vasco nessa campanha, e o Vasco disparou, foi campeão do grupo do Bahia nos 2 turnos, e tinha muito mais ponto do que qualquer outro time, né? Então, no primeiro turno, o Vasco e o Grêmio se classificam, e no segundo turno deveria ser o Vasco. O Vasco fica em primeiro, o Cruzeiro em segundo, o Cruzeiro se classifica, mas como o Vasco consegue as 2 vagas, ele abre uma terceira vaga para o time de melhor campanha. E é aí que o Bahia entra. Quer dizer, se fosse pelo regulamento em si, o Bahia não entraria, porque ele não fica em primeiro nem em segundo do seu grupo em nenhum momento. Mas ele tem uma campanha consistente, né? Uma campanha que começa vagarosa, o primeiro jogo um 0-0 contra o Bangu, que o Bahia só vence nos pênaltis, né? Naquela regra maluca, depois perde da Portuguesa, perde do Fluminense, então a campanha começa mal, mas depois o Bahia se estabiliza e faz uma campanha consistente nos 2 turnos, né? E no fim dos 2 turnos, o Bahia consegue a terceira melhor pontuação, né? O Vasco tinha disparado com 52 pontos, o Inter, que era do outro grupo, tinha 46 pontos, e o Bahia, mesmo sem ter conseguido uma vaga oficialmente, né, ficou em terceiro lugar como o melhor time, com 44 pontos. E com isso se montam os confrontos para as quartas.
Deixa eu fazer Diga-se. só uma observação aqui sobre os campeonatos. O Brasil foi armando esses campeonatos com fórmulas absolutamente malucas. E eu estou olhando aqui jogos clássicos do futebol brasileiro sendo jogados para 4.000, 5.000 pessoas. Querem ver? Fluminense 3, Bahia 0, no Maracanã. 5.400 pagantes. Goiás e Bahia, na Serra Dourada. 4.300 pagantes. Galo e Bahia no Mineirão. A torcida do Galo, sempre conhecida como uma torcida que lota o estádio, que Galo, Bahia, Corinthians e Flamengo, tradicionalmente, naquela época, a liderança de público ficava com um desses 4 clubes, 10.300 pagantes no Mineirão. E por aí vai. Assim, dá para ir olhando isso. O Bahia tem ótimos públicos, mas mesmo em alguns jogos, por exemplo, Bahia 2, Atlético Paranaense 0, são 8.000 pessoas na Fonte Nova. São Paulo 0, Bahia 2 no Morumbi, 5.900 pagantes. Isso é só para lembrar para a turma que tem nostalgia da época em que tinha pontos, que tinha mata-mata, que havia emoção, etc., a realidade dos campeonatos brasileiros disputados na década de 80 e na década de 90 é jogo entre grande clube brasileiro e grande clube brasileiro para 4, 5 mil pessoas. Melhorou bastante nesse aspecto. Claro que nas finais, aí, claro, na final eu assisti ontem a semifinal, o segundo jogo da semifinal, a Fonte Nova totalmente lotada, abarrotada de gente, né? Esse jogo Bahia e Fluminense na semifinal, até hoje, é o maior público da Fonte Nova, mais de 110 mil pessoas. E é bom que você lembrou, né? Porque realmente nesses 3 campeonatos, 86, 88 e 90, o Bahia foi o primeiro colocado em média de público, né? Então é uma boa lembrança que você tenha trazido isso. Apesar de, como você assinalou, alguns jogos para muito pouca gente, mas os jogos contra os maiores clubes e nas fases de mata-mata realmente costumavam lotar, né? Aí, então, voltando para o campeonato, né? O Evaristo, ao longo do campeonato, ele tem que fazer algumas adaptações, porque tem mais uma coisa interessante, né, Idelber? A fase classificatória, ela termina, interessante entre aspas, né? Ela termina em dezembro e aí simplesmente tem que dar férias para os jogadores. Então, período de Natal, Ano Novo e mês de janeiro, os jogadores estão de férias e o mata-mata só acontece um mês depois. Né? Só começa no final de janeiro. Os confrontos do mata-mata eles são organizados de acordo com as chaves. Então, o melhor classificado da chave B, no caso, o Vasco, pega o pior classificado da chave A, que foi o Fluminense. Né? Então, vem aí o confronto clássico carioca, né, nas quartas. Nesse mesmo lado do chaveamento, né, tá o Bahia e o Sport, um clássico nordestino, né, que inclusive vale dizer, né, que o Sport era campeão brasileiro, entre aspas, e depois ainda Flamengo e Grêmio e Inter e Cruzeiro, né? Os 2 gaúchos se classificam para a semifinal, o Fluminense vence o Vasco e o Bahia consegue vencer o Sport, na verdade, por ter melhor campanha. Os 2 jogos terminam, o primeiro jogo em 1-1 na Ilha do Retiro e o segundo jogo em 0-0 ou o contrário, não me lembro bem, mas o segundo jogo na Fonte Nova termina empatado e a prorrogação também termina empatada, né? Então o Bahia se classifica por ter menor campanha. Vou colocar o campinho do Bahia rapidamente para a gente finalizar 88. O goleiro era um cara chamado Sidmar. O Sidmar era paulista, era jogador emprestado da Portuguesa, e ele joga toda a primeira fase titular, mas aí quando chega em dezembro ele precisa voltar para a Portuguesa. Então, no mata-mata, o Bahia traz de volta o Ronaldo, que era seu reserva, que era um cria da casa, tinha sido tricampeão baiano em 82, 83, 84, depois perdeu a titularidade, mas volta e faz um excelente mata-mata, é um destaque do time do Bahia, o goleiro Ronaldo. Né? Na zaga,
tinha o lateral Zanata, que joga toda a primeira fase, né? Mas no meio do campeonato ele recebe uma proposta do Palmeiras e ele pede para sair. Palmeiras, um clube de São Paulo, né? Ele tem um bom resto de campeonato no Palmeiras e o Bahia precisa efetivar o Tarantini, que era um lateral vindo do interior do estado, do Serrano, né? No miolo de zaga jogou também o Pereira, que já estava em 86. O Nilmar, que era um jogador também daquela mesma geração do Grêmio, campeão brasileira, campeão da Libertadores, era reserva também, mas os titulares eram o Claudir, que já estava em 86, e o João Marcelo, que vem da base do Bahia, né? O meio de campo tinha o Paulo Rodrigues, que tinha acabado de chegar do Noroeste de Bauru, um meio-campista clássico que vai ficar no Bahia até por mais alguns anos. E depois fechava com o Gil, que eu já mencionei, e o Bobô. O Bobô aí vai ser o grande ano dele, realmente ele vai se destacar nesse campeonato. No ataque, o Zé Carlos, às vezes o Zé Carlos, às vezes o Osmar. O Charles é efetivado como centroavante, né? E fechando o trio de ataque, o Sandro, que já estava desde 86, e o Marquinhos, que era da base. Então, o Evaristo ele mantém a base do Fantoni, mas ele precisa fazer algumas mudanças ao longo do campeonato. O goleiro titular, né? E aí ele aproveita e recoloca o reserva, que já era um histórico do Bahia. E o lateral direito, que é o Zanato, um dos destaques do time, sai e ele coloca um lateral Tarantini, que era um lateral sem muito brilho, né? Ele tinha esse apelido por conta do jogador argentino, Tarantini, né? Mas também porque ele era nascido na cidade de Itarantim. Então o pessoal não sabia falar muito bem o nome da cidade dele, falava Tarantini. E era um jogador mais de marcação. Tanto que liberava o Zé Carlos mais para jogar pelas pontas, sem precisar voltar e conseguir jogar mais quando estava na ponta nessa posição. O Bahia faz um mata-mata muito forte, né, contra o Sport, já falei, e depois os 2 jogos contra Fluminense na semifinal, 0-0 no Maracanã, inicialmente, e depois, no domingo, esse 2-1 de virada, com um gol do baiano Washington, logo no começo do jogo para o Fluminense, e depois o Bahia vira com gols de Bobô, e vem a final. Aí o Bahia joga já sem a vantagem do empate, né? Porque o Inter era o segundo time de melhor campanha e depois de vencer o Grenal do século, chamado Grenal do século, o primeiro jogo acontece na Fonte Nova, no meio da semana, e o Bahia vence por 2-1, também de virada, e no domingo consegue sustentar o 0-0, não jogando recuado, não. Inclusive tendo muitas chances, colocando bola na trave. O Inter bateu pra caramba. O Paulo Robson, o lateral esquerdo, que eu acho que eu não mencionei, né? O lateral esquerdo do Bahia era o Paulo Robson, tinha vindo do Santos. Ele sai sangrando do gramado do Beira-Rio, né? E com isso o Bahia levanta a taça. Absurdamente, Delber, 2 dias depois do título, o Bahia e Inter tem que se enfrentar novamente no Beira-Rio, dessa vez pela Libertadores da América. E o Bahia vence por 2-1 de virada. A Libertadores de Um detalhe 89... só Diga. que eu queria destacar na semifinal, o Bahia empata em 0-0, né, com o Fluminense no Maracanã, volta para Fonte Nova precisando de um empate e mais um empate, certo? Precisava de empatar no tempo normal e depois empatar na prorrogação, ou vencer o jogo no tempo normal, né? O Fluminense sai na frente com 2 minutos de jogo, e o que é de destaque é que, para quem observa, digamos, a escalação só no papel assim dos 2 times e traz memórias do futebol brasileiro dos anos 80, supostamente o time do Fluminense é superior, né? Tem o Edinho, que foi capitão de seleção brasileira em Copa do Mundo. Tem o Romerito, que deixou uma marca muito grande no futebol brasileiro. Tem o Washington, né, que parte daquele casal 20 do Washington e Assis.
estava lá ainda, e o Edinho, que é, na minha opinião, um jogador superestimado, acredito que não teria jogado na seleção brasileira se tivesse atuado em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul. É um jogador que atua em múltiplas Copas do Mundo, né? Ele está na Copa de 78, ele é reserva em 82, ele vai para 3 Copas, né? Ele é o capitão da seleção brasileira na Copa de 86 e ele leva um baile do Charles e do Bobô, né? Assim, o primeiro gol, o Bobô sobe tranquilo, soberano, 5 ou 6 ou 7 centímetros mais baixo do que o Edinho, ele sobe absolutamente tranquilo. O Edinho, tão decantado, que até hoje dá entrevistas dizendo que ele que inventou o zagueiro que ataca e não sei o quê, leva um baile do ataque do Bahia nesse jogo. É a minha observação tendo visto o jogo ontem, mas toca a bola. Pois é. Realmente eu acho que o Bahia, nesse momento, teve o seu melhor time, né? De toda a sua história, eu acho, né? E aí começa a Libertadores imediatamente depois, né? O Bahia tem a fase de classificação, tem os 2 brasileiros, Bahia e Inter, e 2 venezuelanos. Então o grupo não tem nada difícil. O Bahia vence os 2 jogos contra o Inter e consegue passar invicto nessa primeira fase. Depois vem o mata-mata oitavas contra o Universitário do Peru. Também classifica-se bem, né, sem muito problema. E aí vem as quartas, e naquele momento a Libertadores ainda tinha uma regra de que os times do mesmo país precisavam jogar, se enfrentar nas quartas, né? Então, para que as semifinais tivessem times de 4 países diferentes. E o Inter consegue se classificar na fase de grupos meio aos trancos e barrancos, vai bem nas oitavas e vai pegar o Bahia nas quartas. O primeiro jogo em Porto Alegre, o Inter vence por 1-0, um gol do Diego Aguirre. E aí vem o segundo jogo em Salvador, na quarta-feira, um dilúvio. É um jogo que até hoje a torcida do Bahia reclama, porque o Arnaldo César Coelho dá uma famosa declaração dizendo: não, na Argentina eles jogam em campos muito piores. E manda a bola rolar, ou melhor dizendo, né, manda a bola ficar parada na poça. O jogo acontece, não tem futebol, né? E obviamente termina em 0-0. O Inter se classifica, vai para a semifinal, perde a semifinal para o Olímpia. E depois o Olímpia perderia a final para o Atlético Nacional de Medellín, que seria o campeão nesse ano, né, em 89. Enquanto isso é no primeiro semestre, né? Vem o primeiro semestre, o Bahia do Evaristo perde o título baiano para o Vitória e é desclassificado da Libertadores, né? E aí o Evaristo sai, mas ele sai e fica pouco tempo fora, porque em seguida ele retorna para o Campeonato Brasileiro e o Bahia faz uma campanha tenebrosa, Edelber. É verdade que tem uma primeira fase, 22 times, 2 grupos de 11, e jogando apenas 11 jogos, 3 de cada grupo seriam obrigados a disputar um hexagonal contra o rebaixamento, chamado na época de Torneio da Morte. Isso era o nome oficial, não era apelido da imprensa, não. E desses 6, 4 seriam rebaixados. Vão disputar. O Curitiba acaba sendo rebaixado pelo tapetão, porque ele entra na Justiça Comum, a CBF então rebaixa ele automaticamente. E aí vem Bahia, Vitória, Sport, Guarani de Campinas e Atlético Paranaense. E os 2 baianos conseguem se salvar. E incrivelmente o Bahia só se classifica, não é rebaixado pelo critério do número de vitórias. Então, com isso, o Evaristo sai. E no ano de 90, eu acho que só para finalizar, eu quero mencionar muito rápido, não vai dar para falar tanto do campeonato de 90. O Bahia chega na semifinal, acaba eliminado pelo Corinthians, né, num jogo em que o primeiro jogo no Pacaembu, o Bahia sai vencendo aos 2 minutos do primeiro tempo, num gol de falta, mas o Corinthians empata com um gol contra do Paulo Rodrigues, ainda no primeiro tempo, e um golaço do Neto de falta no segundo tempo. E depois, na volta, o 0-0 em Salvador, e o Corinthians acaba se classificando para a final e vai
ser campeão brasileiro pela primeira vez, né? Antes disso, o Bahia tinha eliminado nas quartas o Bragantino, sensação, campeão paulista, Bragantino do Vanderlei Luxemburgo. Nesse campeonato, o técnico do Bahia é o Candinho. Vale mencionar que o Candinho que o time, né, foi bastante modificado nesse momento aí, depois do vexame de 89. E, aliás, eu não falei, né, mas só para citar muito rápido, toda a ligação dos jogadores, o Bobô, o Charles e o Zé Carlos, depois de serem campeões em 89, foram convocados para a seleção pelo Lazzaroni. A gente falou bastante sobre isso num episódio sobre a seleção sendo vaiada na Copa América. Então, só para mencionar, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem lá naquele episódio. Então, o Bahia fica em terceiro lugar na fase de classificação no campeonato de 90, mas o time já era bastante modificado. Então, para colocar o último campinho, esse time base de 90, no gol, era o goleiro Chico. Esse goleiro tem uma história curiosa, porque ele é formado na base do Grêmio, e ele era um dos 4 juniores do Grêmio que estavam junto com o Cuca, naquele famoso caso do estupro na Suíça, né? Então, tanto que ele muda de nome. O nome dele, se não me engano, era Eduardo, e ele vem jogar no Bahia chamado de Chico. Depois, na zaga, um lateral chamado Maílson seria lateral do Bahia por vários anos, nos anos 90. O zagueiro Jorginho, que era o irmão mais velho e mais técnico do Júnior Baiano. Acho que já falamos sobre ele aqui também no canal também. O Wagner Basílio, que tinha sido jogador do São Paulo e do Corinthians, fechando a zaga, e o lateral esquerdo Gleber, de escassa lembrança, ninguém se lembra muito bem dele. No meio de campo, o time base era o Paulo Rodrigues e o Gil, que já eram titulares em 88, mas com a saída do Bobô em 89, o Bobô vai para o São Paulo, chega para jogar no Bahia, vindo da Catuense, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique seria, nesse momento, talvez o jogador do Bahia que passaria mais tempo sendo convocado para a seleção brasileira. Tanto em 91 de 91 a 93, tanto pelo Falcão como depois pelo Carlos Alberto Parreira, o Luiz Henrique vai jogar 2 Copas Américas, um total de 22 convocações como jogador do Bahia. E no ataque, Naldinho era um jogador de 1,58 m de altura, um ponta rápido, ponta direita, que tinha vindo da Catuense também. O Charles, mais uma vez, né, no número 9 do Bahia, inclusive nesse campeonato em 90, o Charles vai ser artilheiro, bola de prata, né, e artilheiro da competição. E o Marquinhos, dessa vez já estabilizado na ponta esquerda, que era também um jogador que veio de 86, veio de 88 e veio de 90. Então, meio que a gente pode fechar por aqui. Eu acho que era importante e legal saber, porque todo mundo gosta de lembrar do Bahia de 88 e acha que é meio um pouco um raio elétrico num dia de sol, né? Que tenha caído um raio de tempestade num dia de sol. E não foi exatamente isso. Esse Bahia da segunda metade dos anos 80 era um time muito forte, tanto que termina em 86 em quinto lugar. Uma construção de vários anos, né? Exato. Campeão em 88 e quarto lugar em 90, com 2 técnicos, basicamente, né? O Fantoni primeiro e depois o Evaristo. O Candinho está lá em 90, mas não é uma continuação dos trabalhos anteriores. E uma boa participação também na Libertadores naquele ano. Se o Arnaldo tivesse sido um pouquinho mais gentil com a torcida do Bahia, talvez a história tivesse sido diferente. Mas é isso, Idelber. Bahia, campeão brasileiro, 1988, e ganhando nas arquibancadas e dentro de campo o time da minha geração, o time que me marcou. Podemos fechar por aqui. É isso. Um abração para a torcida do Bahia, para todo mundo da Boa Terra. Deixem o seu like, circulem o link, deixem aí o seu comentário, sugestões para o futuro, e a gente volta na próxima semana. Um abração. Valeu, pessoal. Um abraço grande. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui
de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.